Agora eu quero saber do caso do Luciano Castiel, ele que é administrador numa escola de teatro. E você, Luciano, como é que você entrou nessa questão de aventura? Já gostava de esporte desde a infância, ou também não era que nem a Ângela, não curtia esporte, mas gostava da natureza? Como é que foi a sua história em relação a chegar no esporte de aventura? Bom, vamos lá. Eu, desde criança, eu sempre gostei de ficar com a natureza. Era um local que eu me sentia bem, mas nunca havia unido o esporte com a natureza. Eu corria quando era criança, jovem, parei um tempo e o que aconteceu é que num carnaval eu queria fugir do samba, queria fugir da música do carnaval, e aí fui buscar uma viagem e descobri que poderia fazer Cusco, Machu Picchu. Olha que legal, hein? E aí nessa viagem foi uma viagem que para mim foi muito importante, porque foi a primeira vez também, como a Ângela, que eu fui viajar sozinho, e lá de fato eu achei um grupo e aí de locais, e aí fiz essa travessia de Cusco até Machu Picchu. E foi muito interessante, e concordo aqui com o Fred quando ele fala que não é simplesmente andar e caminhar, é uma experiência que você carrega para a vida toda. E eu digo que cada vez e cada caminho que foi feito, principalmente sob o comando do Fred, quando eu falo comando é porque existe uma... Claro, é como se fosse um líder que vai passar para você as suas expectativas. Ele vai cumprir com as expectativas de quem está fechando com ele uma viagem. Sim, e existe um direcionamento, né? A gente vai para lugares totalmente inóspitos. Claro. E o Fred nos passa uma segurança muito grande. Então, quando ele fala, Fred está no comando, eu fico tranquilo. Agora, Fred, você na profissão, você chegou na profissão, você trabalhava no meio corporativo, quer dizer, mas sempre foi, no final de semana, sempre procurou aventura. Diferente da Ângela e do Luciano, que aprenderam a ter paixão por uma experiência, você sempre teve essa paixão. Como é que é transferir isso para a sua empresa? Então, qual que é a grande característica dessa profissão de ser um aventureiro, como o Luciano até deixou, que a importância de ter um comando, de como é que você passa isso para o seu público-alvo, que fecha uma viagem com você? Olha, Rodrigo, a transição, eu sou um ex-executivo, trabalhei em algumas multinacionais, na área de marketing, na área de planejamento, área comercial. O mundo corporativo, ele te empresta algumas coisas muito interessantes, né? E hoje é praticamente o público que me procura, não só corporativo, mas você comandar e liderar não é somente isso. Eu acho que é você ter uma postura profissional, né? Quando você é apaixonado por qualquer coisa, seja em qualquer atividade, você é dedicado. Se você é dedicado, você busca o máximo da profissão. Então, para mim, quando eu abri Aventura e Vida, o foco era abrir viagens que tenham algumas características básicas. Por exemplo, sejam viagens intimistas, sejam viagens que provoquem em você que está participando, que mexam com teus conflitos e principalmente que você se descubra dentro daquele ambiente, na natureza, né? Aí no caso praia ou montanha, é uma questão só do local. Viagens que na minha concepção é ter no máximo 10, 12 pessoas. Por quê? A força que cria é uma egrégora gigante, né? Onde todos compartilham desse momento, onde todos compartilham desse ambiente, né? E apesar, Rodrigo, de ser viagens em grupos, né? Com grupos de até no máximo 12, é uma viagem muito individual. Então as pessoas se descobrem. Tem um fato que eu gosto de repetir, que é quando você está nesse local, as coisas mais importantes vêm à tua cabeça, para você resolver ou para você valorizar, né? Então, ela está lá martelando em você, até você decidir. Por isso que ela se torna importante, por isso que eu acho que ela provoca mudanças nas pessoas, porque elas voltam para o seu ambiente, na sua casa, depois... E aquela lição ficou, aqueles pensamentos ficaram. E as pessoas, você vai poder ver, tanto quanto a Ângela e o Luciano, acabam criando muitas amizades. E muitas delas com muito valor, porque elas foram criadas num lugar onde você resgata os teus valores, a tua essência, né? Você resgata a tua essência. Também, Rodrigo, eu acho uma coisa importante. O perfil dessas pessoas são pessoas conscientes, né? São pessoas maduras. E quando eu falo maduras, não é de idade, é de pensamento, é de visão de mundo.
né? Isso é legal, porque numa viagem dessa você compartilha esses valores, você compartilha ideias, não só momentos, né? Então por isso que engrandece, enriquece um tipo de viagem dessa, né? Entendi. Agora, Luciano, agora começando com você. Vamos lá. Eu quero saber o seguinte: para você, qual que é a principal importância de se procurar a prática de uma atividade física? Bom, no meu caso, eu queria fazer algo diferente. Vou falar especificamente do trekking, ok? Ok. Eu queria fazer algo diferente. E, de fato, é uma aventura para a vida. E não é simplesmente algo que você vai no parque, corre e volta para casa. Eu já fazia isso. Quando você vai para o meio da selva, vai para o meio do mato, da montanha, com pessoas, e como o Fred bem disse, eu acho que elas têm um perfil, essas pessoas que eu me surpreendi, o tamanho companheirismo que existe na montanha. Foi algo surpreendente. É questão do desafio, onde cada um tem o seu objetivo naquela viagem, mas já que estamos todos aqui, seja um grupo de 12, que é o máximo, cada um vai ter que puxar o 11º, o 10º, porque não é uma questão de competição, é uma questão de união, todo mundo junto atrás de um objetivo. Seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso, é como um time. E que cada um tem a sua força, cada um tem a sua fraqueza, e fica muito claro nesse grupo que a tua contribuição e você descobrir aquilo que as suas necessidades enquanto ser humano. E eu acho que eu costumo brincar com a minha analista que uma caminhada equivale a 1 ano de análise. Olha que maravilha, hein? E como é que a Aventura e Vida entrou na vida do Luciano? Bom, quando eu fiz essa caminhada de Cusco a Machu Picchu, tinha um casal de brasileiros, e quando terminamos, ou estávamos no meio do caminho, eu falei, não acredito, eu quero mais disso, como eu faço para ter mais trekking, não sei o que. Eu falei, pô, é fácil, no Brasil tem vários lugares. Eu falei, como tem? Não conheço ninguém que faça. Ele falou, tem uma pessoa, o Fred, da Aventura e Vida. E aí eles me passaram o contato, o site do Fred, e logo que eu voltei para o Brasil, e liguei para o Fred querendo fazer uma caminhada. Legal. E como bem disse o Fred, que ele faz com grupos reduzidos, eu me lembro muito bem que eu liguei e o Fred falou, não tem mais lugar, não tem. Eu falei, não, mas Fred, é só mais um. Ele falou, não, desculpa, não dá, tá fechado, tá. É verdade. Tem de um lado, para ele, por exemplo, aí passa uma sensação para mim que é o seguinte, até o ouvinte, de repente, agora pode falar, pô, vou ligar para Aventura e Vida, eu quero entrar numa viagem agora, ainda de final de ano, ver se ainda tem espaço. Se não tiver, o Fred não vai falar que não tem. É interessante isso para deixar claro, porque tem muita gente, não menosprezando as outras empresas, eu me lembro, é tem verdade. muita empresa boa. Só que tem gente, por exemplo, que prefere na quantidade, talvez, do que na qualidade. Na quantidade, eu arrisco dizer, aí você até me conserta, Fred, o Luciano, a própria Anja, que já fizeram em outros lugares também. Na quantidade, talvez, tenha até o objetivo de ter o lance do companheirismo e tal, mas a qualidade de ter um comando, por exemplo, talvez na outra você se perca. Então, talvez foi por isso que você procurou, então, por uma negação e falou, opa, peraí, tem um lado profissional aí que me interessou. Foi mais ou menos isso, não? Sim, eu, na verdade, não conhecia outros locais, mas eu gostei da postura. Eu achei fantástica, porque eu, de fato, tentei, sem conhecer o Fred, eu tentei seduzi-lo de todo jeito a deixar aí só mais um. E ele foi muito firme, ao mesmo tempo muito... Como é que eu vou falar? Correto, né? Muito correto e honesto e dizer, o grupo está fechado. Mesmo que para isso ele perdesse o Luciano. Sim, corria o risco de perder. Corria o risco. Agora eu quero ver o que esse cara tem para saber se vale a pena realmente fechar um grupo de 12 e não atender mais ninguém. É legal isso também, porque mostra a qualidade do serviço, mesmo correndo o risco de perder um cliente, né, Fred? Tem que ver, acho que tem uma coisa importante nessa história, e ela acontece algumas vezes, é o respeito de quem está te contratando, que já sabe que você caminha com um grupo mínimo de 4 pessoas e no máximo de 12, ou seja, se levar mais que 12, para quem você disse que não ia levar, como que fica? Não é? E outra, eu acho que tem uma coisa importante nisso, o grupo mínimo e máximo está atrelado a uma filosofia de trabalho, você quer estar próximo dessas pessoas, e para estar próximo delas, grupo pequeno é importante. Se você leva muitas pessoas, você perde o foco. E a pessoa que está lá também não aprende mais, também perde um pouco o foco, né? Então é essencial essa relação. Esse tipo de viagem para mim, com grupos pequenos, exatamente para isso. É reforçar, né, o impacto que você provoca nelas, ela está associada ao número de pessoas. Então isso é importante, não é só dinheiro.